Ontem, o Congresso elegeu os líderes das duas casas do Legislativo. Rodrigo Pacheco, do DEM, no Senado, e Arthur Lira, do PP, na Câmara. Os dois são aliados do presidente Jair Bolsonaro e, de cara, já teve confusão pela divisão de cargos na mesa diretora. A primeira definição saiu no Senado. O democrata Rodrigo Pacheco derrotou Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, por 57 votos contra 21. O discurso de posse falou em união e independência dos poderes. Ao Poder Executivo, dedicaremos parte significativa de nossos vigores, fiscalizando, deliberando suas proposições, dialogando para construir o futuro da nação. Porém, dele, exigiremos respeito aos compromissos assumidos e à independência deste Poder Legislativo. Ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, cujas cadeiras de cúpula dependem do aval deste Senado Federal. Já na Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, enfrentava outros 8 concorrentes. Assim como Pacheco no Senado, recebeu o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Precisava de maioria simples dos 505 deputados presentes para ganhar em primeiro turno. Conseguiu 302, mais do que o dobro de Baleia Rossi, deputado do MDB de São Paulo, candidato do então presidente Rodrigo Maia, e ficou com 145 votos. O resultado saiu no fim da noite de ontem. A neutralidade deve marcar o exercício da presidência, o respeito aos ritos, à maioria, à minoria e a cada um. E o primeiro ato de Arthur Lira à frente da Câmara dos Deputados já gerou polêmica. Ele anulou uma decisão do agora ex-presidente da Casa, Rodrigo Maia, e determinou uma nova votação para a mesa diretora. São cargos importantes e com poder. Além de poder substituir o próprio presidente da Câmara, também examinam e autorizam reembolso de despesas dos colegas deputados. Por exemplo, como gastos médicos, reformas, passagens aéreas e justificativas de faltas. Os partidos que apoiavam Baleia Rossi argumentaram que essa foi uma decisão ilegal e autoritária e decidiram recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Decide esta presidência tornar sem efeito a decisão que deferiu o registro do bloco PP, MDB, PSDB, PSB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, PV e Rede, como desconsiderar as candidaturas registradas para esses cargos, determinando novo prazo de registro de candidatura. A definição dos candidatos a vice-presidentes, secretários e suplentes é feita com base em critérios de proporcionalidade entre os blocos partidários formados para a eleição. Os maiores blocos ganham prioridade de escolha. Na eleição desse ano foram 2 blocos, o de Arthur Lira e o de Baleia Rossi. Antes da eleição, eles acertaram que o maior bloco tem direito a escolher primeiro os cargos. Nessa divisão, o bloco de Lira ficaria com 5 vagas e o de Baleia com 4. O prazo para os partidos se inscreverem em um dos blocos terminava ao meio-dia de ontem. A briga começou quando o bloco de Lira acusou o PT, que apoiava Baleia Rossi, de ter feito a inscrição 6 minutos fora do prazo. O presidente da Câmara naquele momento era o deputado Rodrigo Maia, que aceitou a inscrição. Foi essa medida que Arthur Lira cancelou. No discurso de despedida, emocionado, Rodrigo Maia chegou a dizer que as brigas estavam no fim. Através de cada deputado e cada deputado, conhecer melhor a nossa realidade, os nossos problemas e os nossos desafios. O presidente Bolsonaro parabenizou os 2 eleitos no Congresso. O resultado é uma vitória pessoal para ele, que fica mais distante de algum pedido de impeachment ser colocado em pauta, já que essa é uma prerrogativa do presidente da Câmara. Segundo a oposição, a aliança com o Centrão foi à base de promessas de cargo e de liberação de 20 bilhões de reais em emendas parlamentares. Em entrevista ao Jornal da Gazeta, o líder do governo na Câmara disse que agora vai ser uma nova fase com maioria para aprovar as reformas necessárias para o Brasil. Nós queremos votar reforma tributária, reforma administrativa, a autonomia do Banco Central, o orçamento da União. Se nós não ajustarmos as contas públicas, nós não teremos capacidade de ampliar a oferta de mercado de trabalho e também de desenvolver a nossa economia. Nós vamos buscar ampliar o espaço fiscal, aumentar o Bolsa Família e atender os brasileiros dentro deste programa.
E a Câmara dos Deputados adiou para amanhã a sessão para a votação da nova mesa diretora da Casa, que estava planejada para hoje. A repórter Sabrina Pires está na redação do Jornal da Gazeta e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Sabrina. Os deputados chegaram a algum acordo? Oi, Luciana, boa noite a todos. Sim, eles chegaram, foi um dia de muitas reuniões, de muitas conversas na Câmara dos Deputados, mas sim, eles definiram que serão 2 vagas para a oposição na mesa diretora. Então, a 2ª secretaria para o PT e a 3ª secretaria para o PSB. E assim também eles chegaram aos nomes. Dentro do colégio de líderes, os deputados resolveram já quem são os deputados que vão entrar então na mesa diretora. E aí o que ficou definido? Não vai ter nenhuma candidatura nem avulsa, então a eleição será amanhã, às 10 horas da manhã, mas com os nomes já definidos, inclusive o do primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Já no Senado foi tudo muito mais tranquilo, a votação foi hoje à tarde, foram eleitos os senadores para a mesa diretora e aí ficou definido, o que estava indefinido era o primeiro vice-presidente e esse nome foi definido então agora há pouco, é o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. A 2ª vice-presidência ficou com o Romário, que é o senador do Podemos do Rio de Janeiro. E amanhã haverá então um encontro de Arthur Lira e também de Rodrigo Pacheco com o presidente Jair Bolsonaro. Eles devem falar nessa reunião sobre pauta econômica e alguma forma de dar alguma renda, não mais com o nome de auxílio emergencial, mas para as pessoas que estão sem renda nesse momento por causa da pandemia. Voltamos ao estúdio.